Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade aos nossos tutoriais sobre como criar componentes no Fusion Electronics. Nos dois últimos vídeos nós vimos como criar símbolos e perímetros, e a ideia é que nesse vídeo nós vamos criar o pacote, o modelo 3D, né? Modelo tridimensional, que vai no modelo da placa que você pode construir utilizando aquele símbolo. E depois de criar esse modelo 3D, nós vamos criar o componente completo que corresponde a juntar todas essas três coisas, né? Então o componente vai ter um símbolo de circuito, um perímetro e vai ter um modelo 3D, um pacote também, tá? Então nós vamos fazer isso para os dois componentes com os quais nós estávamos trabalhando nos outros vídeos, né? O jack de áudio mono e a chave 3PDT. Vamos começar com esse jack de áudio. Se você fosse criar um pacote do zero, você poderia clicar aqui, mas como eu quero criar um pacote vinculado a esse perímetro, o que eu vou fazer é clicar no botão direito do mouse aqui no meu jack e clicar em criar novo modelo 3D. Então, se eu faço isso, eu vou escolher dar o mesmo nome, exatamente o mesmo nome. Eu vou salvar ele na minha pasta de modelos 3D. E agora eu tenho que incorporar um modelo 3D alinhado com essa pegada, né? Note que a pegada aqui, a posição da pegada está reproduzida aqui, né? Justamente para a gente alinhar os terminais. Bom, só lembrando que esse carinha é um jack que tem um pino do sleeve, né? O pino da ponta, então dois terminais aqui e os dois terminais do lado oposto aqui que curto-circuitam esses, né, o sleeve e o tip quando o pino não está plugado, né? E daí a abordagem que você pode ter aqui pode ser diversa, no sentido de que você pode, se você tiver familiaridade com o uso do software aqui, desenhar na mão, tentar desenhar esse componente aqui na mão, é totalmente possível. Mais uma possibilidade bastante interessante que eu recomendo, inclusive, né, é você utilizar um arquivo .step, tá? E esses arquivos podem ser encontrados em sites de fabricante para componentes mais comuns, né, PIOPs, etc. Muitas vezes o site do fabricante vai conter isso, mas existem outros sites de compartilhamento, né, na internet, e você encontrar esse arquivo .step. Então eu já baixei esse modelo, mas ele ainda não está no Fusion porque eu gostaria de mostrar esse passo. Então tem uma pasta escrita step files, arquivos do formato step, e eu já tinha separado aqui de jack J10 mono, tá? Eu vou agora no software trazer esse modelo aqui para dentro do software, clicando em Upload, né? Então eu estou aqui na biblioteca, já estou na pasta correta com os modelos 3D, vou procurar essa pasta no meu computador, J10, esse primeiro carinha aqui, ó, note que a extensão .step, acho que ele aceita outros formatos, e a gente faz o upload. Então estou carregando na pasta que fica na nuvem aqui. Bom, o componente já está carregado aqui, como vocês podem ver. Aí eu posso simplesmente arrastar ele, né? Porque na verdade isso aqui é só o arquivo .step que eu copiei aqui. Então a ideia é só arrastar esse cara para cima do modelo e ele deve aparecer no meu modelo 3D que eu já estava criando. Você pode girar aqui do ponto de vista, mas é importante você alinhar o perímetro com o modelo 3D. Para isso, uma vez que você arrastou, né, veja que aparece aqui opções para você rotacionar o objeto. Então vou deixar ele alinhado. Para isso eu estou girando 90 graus no sentido anti-horário, vista de topo, né? Vou girar esse cara para uma vista frontal. Talvez eu vou subir ele aqui. A perninha está atravessando o perímetro ali. Agora, talvez eu gostaria de ver uma vista de baixo para alinhar os pinos, né? Então, vamos ver aqui alguma coisa entre -1 e -2, -1,5. Eu acho que eu coloco esse cara na posição desejada aqui.
Veja que cada pino, né, essa região central aqui do pino, está bem no meio do furo que vai ser feito na placa, né, que é esse rasgo aqui. Nesse modelo Step, o pino é fininho, mas eu sei que esse componente já usei anteriormente, né, às vezes ele vem com o pino mais largo, de fora a fora, por isso eu fiz o perímetro tão largo assim, né? Mas vamos ver se as coisas estão alinhadas, porque depois, na hora que você fizer a placa, né, é interessante que isso esteja alinhado de forma correta. Talvez eu subiria um pouquinho mais, um 0,25 aqui, só para deixar uma folguinha na vertical. E aí, uma vez que eu clico Enter, essa opção para girar o componente sobe, mas ele já está aqui na posição que eu desejaria, me parece. Tá? Então isso aqui já vai ser o modelo 3D do meu componente. Então eu posso clicar em Finish, salvar, e ele vai aparecer aqui nos meus modelos 3D, né? Só que agora é o modelo que eu acabei de criar, né? Aqui embaixo você vê o arquivo .step e aqui em cima o modelo completo. Vamos clicar nele aqui. É exatamente isso. Tá ok. Eu vou fazer a mesma coisa para a chave 3PDT. Eu já tinha esse cara aqui é o arquivo .step, mas se eu voltar ali na minha biblioteca, deixa eu salvar ela para não ter erro depois. E agora fazer a mesma coisa para o perímetro da chave 3PDT. Eu vou clicar nele, criar um novo modelo 3D vinculado a esse perímetro. Vou chamar de 3PDT também. Salvar na pasta, fazer algo bastante similar aqui, arrastar o modelo 3D que eu já tinha baixado. Eu tinha baixado, ele estava um pouco mais cru, no sentido de que estava sem cor. Então aqui é interessante também você arrastar o modelo para corresponder à posição do seu perímetro. Aqui, por exemplo, se eu subir esse cara 6,5, aqui depende do ponto de vista, né? 6,5, mover ele para a esquerda, para a minha esquerda aqui, né? Às vezes é interessante dar uma... Então aqui se eu vou 1, deixa eu tentar fazer um 0,1 para ver se a coisa fica um pouquinho melhor alinhada. 0,15. Acho que agora está alinhado. E acredito que também será necessário, vai ser necessário mover esse cara na vertical. Acho que ele teria que ir um pouquinho mais para cima. Vamos botar 1,5 na direção do eixo Z. Acho que aqui está razoável. E agora acho que eu estou num ponto em que eu posso salvar. Deixa eu ver se eu mostro aqui a opção onde mudar a aparência, né? Você pode clicar em Appearance aqui, e daí você poderia ter uma série de materiais internos aqui, né? Bom, por exemplo, esses tipos de plástico, metal e assim por diante. E aí você pegar um determinado tipo de metal que você deseja usar, ó, alumínio polido, e depois você pode arrastar para aquela determinada peça e mudar a cor, tá? Então com isso você configura aqui, customiza, né, a sua peça. Bom, acho que já estou satisfeito, então eu vou salvar, finalizar aqui, né, e eu já tenho o meu modelo 3D que deveria aparecer na pasta aqui, né, para além do arquivo .step, e ok. Então com isso nós temos esses dois modelos. Antes de eu sair desse tópico, de falar de modelo, deixa eu mostrar uma outra opção. Não vou criar de fato, mas eu estou de volta aqui na minha biblioteca, né? Se eu clicasse em New Package, digamos que eu não tivesse um perímetro aqui que eu quisesse vincular, isso é uma forma de fazer, né? Mas eu quisesse criar do zero aqui um objeto mais padrão, um componente tipo AmpOp, uma série de outros componentes. Se eu clicar em novo pacote aqui, novo modelo 3D, a primeira coisa que aparece é um gerador de pacotes, tá? Então aí você tem pacote para geração de componentes axiais, SMD, tá? LEDs, DIP, tá? Padrão DIP.
Então, vários ampiops vêm em formato DIP8. Se eu selecionar esse DIP, veja que é esse pacotezinho padrão. Que se eu for no datasheet do meu componente, deixa eu ver se eu peço os três. Lembrando, né, lá no final você vai ver as dimensões do pacote, né, a distância entre os terminais, dimensões laterais. E aqui você vê que no gerador de pacote você tem especificado, né, no desenho você identifica então, a largura entre os pinos numa dimensão, a largura do pacote em si, a largura em outra dimensão, e daí você preencher, tá? E fazer corresponder aqui para poder criar o seu pacote. Então, por exemplo, se eu usasse esses valores default aqui, né, esses valores padrão, e fosse criar aqui, ele está com 16 pinos, vamos criar um DIP8 aí, ver se isso aqui fica bom, e adicionar ele aqui, pronto. Poderia ser melhor, mas acho que está razoável aqui. Deixa eu minimizar esse cara. E aí você veja, né, que com o gerador de pacotes, ele já criou o modelo 3D, tá, desse DIP. De novo, né, eu não perdi tempo aqui mexendo nas dimensões, você poderia fazer ele corresponder às dimensões do pacote real, né, da vida real. Mas ele já criou tanto o modelo 3D, só que você identifica que aqui embaixo ele também criou o perímetro, né? Você vê os orifícios aqui. Então, se eu finalizar e criar isso daqui, eu não vou fazer, porque não é meu objetivo aqui, né? Ele já vai na minha biblioteca criar tanto um perímetro aqui, com aquele nome, quanto um modelo 3D, um pacote aqui, tá? Então, só para introduzir aí, né, mostrar para vocês essa ferramenta gerador automático de pacotes, tá? Daí tem um monte de formatos padrão, né, padronizados. Bom, agora nós temos o que aqui? Dois perímetros. Vamos salvar. 3PDT e Jack Mono. Já tínhamos os símbolos, né, de cada um desses caras. Acabamos de criar o modelo 3D, o pacote, né? Agora a gente tem que criar o componente, tá? Não é só criar essas três coisas, você tem que juntar elas, né? Então, aqui a gente tem a lista dos componentes. E aí a gente vai criar um componente, tá? Um jack de áudio e uma chave 3PDT. Então eu vou aqui em New Component, novo componente. Não há problema nenhum, dá exatamente o mesmo nome. E daí você é levado a essa janela aqui. Então eu vou criar um componente que é a chave 3PDT. Note que essa janela aqui ela tem campos, tá? Então vai ter um campo para o símbolo, um campo para o perímetro, um campo para o pacote, para o modelo 3D, e depois a gente tem o campo aqui de conexão, onde a gente vai conectar essas coisas. Então eu vou importar a primeira coisa, né, o símbolo da chave 3PDT. Você vai aqui em Device, Add, né, adicionar, e veja que eu tenho a opção aqui também, tá, para cada símbolo de mudar o nível de adição, né, e o nível de troca. O nível de troca é semelhante ao que a gente falou anteriormente para os pinos, né? Nível 0 significa que os pinos não são intercambiáveis. Se você mudar aqui para nível 1, você pode, se você tiver aqui um componente que tem mais de um símbolo, né? Por exemplo, um ampiop que tem num pacote com dois, né? Ampiops e os pinos de alimentação e tudo mais, então você vai adicionando todas essas coisas. Aí você pode querer dizer que os ampiops ali dentro de um mesmo pacote DIP8, por exemplo, onde vem efetivamente dois ampiops, né, eles são intercambiáveis. Aqui, então, uma chave 3PDT, nível de troca 0, porque só tem um objeto, né? E o nível de adição, esse add level, né, os mais usados são next e request, né? Isso aqui, se eu deixar em próximo, então conforme eu for acrescentando ampiops, né, um componente ali no meu esquemático, por exemplo, ele vai trazendo o novo ampiop que eu estou
que eu estou pegando. Se eu, para um determinado símbolo aqui, deixasse selecionado, por exemplo, o request, por exemplo, para um pino de alimentação, aí esse pino seria meio que opcional, ele está visível no meu esquemático, e daí ele apareceria somente se eu fosse usar. Então, o request é sob pedido, né? Só se você pedir para esse componente especificamente, né? É interessante, como tem um símbolo só, então é interessante que ele fique como nível de adição próximo, né? Porque daí cada vez que você vai adicionar uma chave 3PDT, ela traz uma nova por default. Nesse caso aqui, a gente deixa essas opções selecionadas. E aqui nós temos o símbolo. Próximo passo é adicionar o perímetro no modelo 3D. Aí para fazer isso eu posso vir aqui em novo e adicionar um pacote local, porque eu já criei esses pacotes, justamente os passos da primeira parte desse vídeo e do vídeo anterior. E aqui, né, tenho 3PDT já selecionado aqui. Então eu posso simplesmente importar esse cara aqui, ele vai aparecer aqui. Ok? Então eu já tinha criado, eu estou meio que juntando as coisas aqui. É esse o objetivo aqui. Bom, tem algumas coisas aqui que eu tenho que fazer aqui embaixo. A primeira coisa a fazer é conectar os terminais aos pads. Então veja aqui que se eu clicar em Connect ou Conectar, aparece aqui uma aba, uma janela, com as seguintes colunas, né? Pino, então o pino corresponde ao esquemático. Eu já tinha nomeado os pinos e os pads, né? O enumerado, para ser mais específico, de acordo com a numeração que esses caras vão ter, que a gente buscou aí. Você pode pegar a informação de datasheet, que é fácil, que eu vou simplesmente, para cada pino do meu símbolo de esquemático e pad, eu vou conectar número 1 a número 1, número 2 a número 2 e assim por diante, porque eles já estão, os pinos e os pads já estão com nomes comuns. Então só vou clicando em Connect. Tá? Se tiver alguma variação com relação a isso, você deu o nome de um pad, né, diferente do nome do pino, enfim, né? Você pode buscar essa informação no datasheet, né, e ver que pino corresponde a que terminal, que pad ali, né, do pacote e tal. Mas é basicamente isso. Tá? E quando eu clicar em OK, isso vai estar conectado. Então veja que apareceu aqui o pad correspondente. Se esse aqui é o pad 1, ele está vinculado a esse pino do esquemático. De tal forma que eu vou primeiramente desenhar o esquemático, né? Mas ele já vai automaticamente instanciar na minha placa, no layout da placa, né? Esse perímetro, e eles vão estar interconectados, eles vão estar vinculados, e depois eu posso só. Então, eu desenhando isso no esquemático, o perímetro automaticamente aparece no layout, e depois a gente vai ver a questão de air wires, né? Fios de ar, por assim dizer. Mas aonde eu conectar no esquemático esse pino, né? Digamos que eu conecte ele a um outro terminal de um outro componente, no layout essa conexão também vai existir. Isso facilita na hora de fazer o roteamento das trilhas. Isso vai ficar claro nos próximos vídeos, onde a gente vai desenhar um exemplo de circuito, tá? Mas é criação desse vínculo. Outros detalhes aqui, você pode adicionar, a gente não vai fazer isso, né? Modelo Spice, porque isso está em fase de implementação, mas o Fusion também permite fazer simulação Spice, embora isso não esteja tão bem, tão amigável, vamos falar assim, quanto o LT Spice ou outro software, né? Como o Proteus e assim por diante, né? Mas a ideia é que isso vai sendo implementado. Então, se você tiver um modelo Spice aqui, chave, né? Mas sei lá, de transistor, amp-op, então você consegue copiar e colar aqui o texto do modelo Spice, clicando nessa opção. Outra coisa é o prefixo. Eu vou clicar aqui em prefixo.
Aí eu posso adicionar um prefixo, por exemplo, isso aqui é uma chave, né? Uma chave 3PDT. Então, na hora que eu invocar isso no esquemático, né? Que eu chamar ele para montar meu esquemático lá, eu posso querer que, sei lá, a primeira chave tenha o nome lá. Isso vai ser especificamente o nome que vai aparecer, né? Pode ser SW de switch, né? E daí a primeira que eu invocar vai chamar SW1, a segunda SW2 e assim por diante. Então esse é o prefixo e depois vai ser a esse prefixo, né, é acrescentado um número para indicar a ordem que aquele componente foi invocado e tal. Então vou chamar SW, que acho que é razoável. Então o prefixo do componente aqui, isso vai aparecer no esquemático. E outra coisa também que você pode querer modificar aqui é o valor, tá? Que aparece aqui embaixo. Então o valor do componente, por exemplo, se for um resistor, né, eu poderia querer clicar em ON aqui e daí vai aparecer o campo lá para o usuário, projetista, colocar o valor do resistor e assim por diante. Se eu deixar ele como off, tá? Automaticamente o valor que vai aparecer aqui vai ser o nome do seu componente. Então aqui, por exemplo, vai aparecer 3PDT, né? Aqui em cima SW1 e SW2 assim por diante. E o valor aqui, quando eu deixei em off, não é um componente que tem valor, né? Ohms, farads, microfarads. Então ele se comporta dessa forma. O nome do componente aí é o que aparece. Ok, então eu deixo em off mesmo e no lugar de valor vai aparecer 3PDT. Ok, veja que aparece aqui mapeado, significando que os pinos estão conectados, tá? E eu posso, então, salvar esse cara aqui. E lá na minha biblioteca, né, ele aparece aqui, número de pinos, 3PDT. Agora eu tenho esse componente que está linkando esse perímetro com esse modelo 3D, pacote, com esse símbolo, tá, neste componente, tudo junto, né? Vamos fazer a mesma coisa agora no outro componente, que é o jack de áudio. Então vou criar um novo componente, dar exatamente o mesmo nome e seguir os mesmos passos. Incluir o símbolo, agora é o jack de áudio. Mesma coisa se aplica aqui, né? Nível de troca é um objeto único, né? Você poderia ter aqui sei lá, um amp-op, um componente que tem pinos de alimentação, e daí você vai ter que colocar diferentes subsímbolos, digamos assim, né? E aí você vai ter que se preocupar com o nível de troca. Então você não quer que o pino de alimentação seja intercambiável com a entrada inversora do amp-op. Ou você pode querer que o amp-op A seja intercambiável com o amp-op B. Daí, nesse caso, você poderia colocar swap level 1 para as duas coisas, né? Então, esse tipo de coisa. E nível de adição, né, pode ser o próximo aqui, porque, enfim, vai ser um componente invocado por vez, com um símbolo invocado a cada vez, né? E então não precisa ser somente quando o projetista pede, né? Pode ser automaticamente, então a gente pode deixar como próximo, né? Aí a gente segue os mesmos passos, então clica aqui em New, pacote local, novo pacote local, jack, ele aparece aqui, tranquilo, só que agora a gente tem que conectar, então clicar em Connect. Veja que eu tinha notado, desenhado aqui, né, o sleeve e no símbolo, e tinha o pino do sleeve aqui no perímetro. Posso só então conectar essas duas coisas, ground do sleeve com ground do sleeve, né, do perímetro. Então do símbolo é esse cara aqui, e o do perímetro vai estar aqui. Então conecta essas duas coisas, a ponta, onde vai ter o sinal, tip com tip, de novo, né? Primeira coluna diz respeito ao pino do esquemático, segunda coluna o pad, tá? Você vai soldar lá, né? No seu layout da placa de PCB. Conecta e o tip, o ground do tip. Então está tudo conectado, clico OK, tá? Uma observação, às vezes dependendo do componente, você pode ter certamente mais
mais pinos do que pads, mas você não pode ter o contrário, mais pads do que você não pode ter nenhum pad ali no seu layout que não esteja vinculado a algum pino, né? Então, tem que estar atribuído a um pino, pelo menos um pino a cada pad. Então veja que aparece mapeado aqui, então estamos tudo ok nesse sentido. Com relação ao prefixo, eu posso botar aqui, sei lá, o prefixo que eu desejar aqui, jack de áudio, eu vou colocar áudio jack com relação a valor, né? Isso aqui é resistor, não tem valor, então vou deixar em off, aí vai aparecer esse nome aqui no lugar do valor. Bom, eu salvo meu componente e o componente está completo. Se eu for lá na biblioteca, então agora eu tenho essas duas coisas, tá? Eu posso usar esses caras aqui para criar meus esquemáticos, criar meus layouts e assim por diante. Uma outra observação aqui é que você também pode ter mais de um pacote perímetro, né, para um dado componente. Então, por exemplo, a versão true hole de um resistor, né, o componente resistor, e ele tem uma subversão lá que é true hole, outra que é CMD e assim por diante, outra que tem outra dimensão. Tá? Isso também é possível, mas essencialmente é isso. Tá? Então a ideia é que a gente criou esses dois componentes, agora a gente pode usar ele para desenhar layouts de placas de circuito e esquemáticos de componente, ok? Então, essa é a ideia, a gente fica por aqui, tá? Nos próximos vídeos, então, a gente vai usar esses componentes e outros componentes para criar um esquemático e um layout de uma plaquinha aí como exemplo, né? Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.